Coloque-se de pé. Eu não sei em qual foi o seu pensamento em vir para esse culto nessa manhã, mas muitas coisas Deus tem trazido para que a gente saia da nossa zona de conforto, do nosso comodismo, da nossa maneira de pensar, do nosso formato, muitas vezes religioso, muitas vezes de acordo com aquilo que a gente já viveu. E nessa manhã é uma manhã de rompimento, é uma manhã de lançar fora todas as estruturas que têm atrapalhado a sua vida até o dia de hoje. Nós viemos de uma desconstrução desde o retiro de mulheres, onde a gente falava sobre romper os limites do pensamento. Nós estamos num mês onde o Senhor tem falado sobre as bênçãos dele derramadas sobre nós. Nós estamos num mês onde a gente tem decretado vitória sobre todas as situações. E eu quero falar com você nessa manhã de uma forma diferente. Às vezes, a gente tem um formato de culto dentro da nossa cabeça e a gente acha que é só vir aqui, sentar e receber. Mas nessa manhã você vai ministrar ao Senhor uma adoração juntamente comigo. Nessa manhã você vai declarar sobre os seus pensamentos, sobre aquilo que você muitas vezes diz que vem aqui para receber, para ser ministrado em algo. Você vai nessa manhã declarar que você veio para adorar ao Senhor. Amém? Então vamos começar, gente, vamos declarar. Às vezes a gente fala de adoração ao Senhor, a gente acha que é cantar um louvor, e é muito mais do que isso. Coloque a mão sobre a sua mente e começa a falar daquilo que tem te atrapalhado de viver o propósito de Deus. Às vezes até para chegar num culto, para ouvir uma palavra, a gente tem dificuldade, a gente tem questionamentos, a gente tem críticas, a gente fala assim, por que tem que ser desse jeito, por que tem que ser assim ou assado, por que a gente tem que declarar, por que a gente tem que fazer gestos. Deixa eu dizer uma coisa, a gente faz isso o tempo todo. Só que muitas vezes a religiosidade nos impede, porque nós achamos que na igreja nós conseguimos entender aquilo que é o propósito de Deus, mas isso é uma mentira. Que sejam rompidos agora todos os paradigmas, todas as fortalezas sobre as nossas mentes que veio para limitar o nosso pensamento, de acordo com aquilo que é a natureza adâmica. Nós rompemos agora, nós declaramos sobre todas as pessoas aqui nesse lugar, todas as pessoas que estão nos assistindo, um tempo de viver o propósito de Deus em plenitude. Não é mais tempo de ficarmos paralisados por aquilo que vivemos. Começa a orar, começa a declarar, começa a dizer, fala em voz alta, Senhor, nós queremos nessa hora romper com tudo aquilo que nos atrapalha de ouvir a Tua voz, de sermos ministrados no Espírito através da Tua palavra. Nós rompemos agora com todo sofisma, com tudo aquilo que foi lançado sobre nós durante toda uma vida. Nós declaramos, Senhor, que a Tua palavra é acima de tudo, uma verdade sobre nós. E nós rompemos nessa hora, estamos abertos para receber aquilo que é a Tua vontade, aquilo que é o Teu prazer, aquilo que é o Teu sonho sobre as nossas vidas. Amém. Pode se sentar. Eu tenho uma pergunta. Diante disso que você ministrou comigo nessa manhã, eu tenho uma pergunta a te fazer. Qual é a comida em que você tem se alimentado? O que tem alimentado a sua vida? Ou seus dias? Para você chegar até aqui. Muitas vezes a gente ouve falar sobre vir à igreja, sobre adorarmos ao Senhor, mas o que tem te alimentado? É a novela das 8 ou das 9? O que tem te alimentado? O Jornal Nacional, com as notícias, a Netflix. E eu não estou falando aqui contra,
não quero que você tome isso como algo pessoal, mas o que tem alimentado a sua vida, o que tem alimentado os seus dias, nas horas em que você acha que está passando por uma dificuldade, ou o que tem alimentado você nos dias onde tudo te parece ir mal, aonde você busca o seu socorro, aonde você recorre para você se tornar firme naquilo que é o propósito de Deus. Ah, mas pastora, muitas vezes eu venho aos cultos, eu faço isso, faço aquilo, e eu quero ouvir a voz do Senhor. E o que você tem feito para alimentar a sua mente? Qual é a fonte da comida? Às vezes a gente vive em dias, onde se fala que aquilo que você come é aquilo que o seu físico é. Os fitness aqui podem dizer melhor sobre isso. Não é muito meu caso, mas assim, a gente entende que a comida, ela vem para fazer o nosso corpo se tornar saudável. Mas muitas vezes a gente abre mão disso e a gente come aquilo que é mais fácil. É aquilo que é o fast food. E a gente vem para a igreja e a gente se alimenta de fast food espiritual o tempo todo. E a gente vem para a igreja e a gente quer algo sobrenatural de Deus. Não que Ele não faça, não que Ele não dê, mas muitas vezes a gente é que não entende aquilo que Ele está fazendo ou aquilo que Ele está dando. Eu quero ler com você, depois, lá em Marcos 1,6, onde fala sobre João Batista. João Batista, como muitos aqui sabem, ele se alimentava, a comida dele, a forma como ele se alimentava, a forma como ele se vestia, não era a forma tradicional. Mel, gafanhoto. Quem é que gosta de comer um gafanhoto? Mas ele se alimentava dessa forma. Mas as pessoas não o criticavam pela forma que ele alimentava. As pessoas o criticavam pela mensagem que ele pregava, de que viria um Messias, de que viria um Salvador, de que viria alguém que levaria sobre ele os nossos pecados, que seria feito, que seria aquele que nos levaria a ter uma nova natureza em Deus. Ah, pastora, mas o que isso tem a ver com, comida? Jesus, o tempo todo que ele esteve aqui na terra, ele sempre foi criticado por aquilo que ele comia. Porque muitas vezes ele comia aquilo em dias onde todo mundo falava, não, hoje é dia sagrado, não podemos pegar nada para comer. Se você ler lá em Marcos 2, do 23 ao 24. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus disseram, vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Se você ler também, se você ler esse capítulo todo, você vai ver que Jesus, ele tentou corrigir, ele tentou falar assim, não, mas a questão aqui não é o dia, não é a forma, mas os fariseus, o que eles diziam? Que não podia naquele dia. E muitas vezes a gente vai por normas, por regras, e a gente quer formatar o agir de Deus por aquilo que nós pensamos. Muitas vezes a gente acha que o nosso pensamento, a forma, a nossa estrutura, que Deus tem que agir dentro daquilo que é o que nós pensamos. E a gente coloca uma regra para que Deus venha agir. E aí, quando a gente vê, a nossa mente, ela está cheia de fortalezas, de verdades que não são verdades, que são as nossas verdades humanas,
que são mentiras lançadas por Satanás e nós acreditamos. E a gente vai se alimentando disso. Eu sei que muitas vezes a gente fala assim, que o romper com aquilo que são as fortalezas da nossa mente, muitas vezes a gente não enxerga que elas são fortalezas. Mas quer uma dica para você enxergar o que tem sido uma fortaleza na sua vida? É quando chega uma palavra de Deus, é quando o Senhor te direciona por algo e você diz assim, não, mas aqui não é desse jeito, é o meu jeito que importa, é o meu jeito, porque Deus diz a palavra que o Senhor se alegra naquilo que é o desejo do nosso coração e a gente usa isso sem contexto para dizer algo da parte de Deus. A gente usa isso para a gente poder justificar aquilo que nós queremos e que não é a vontade de Deus. Quando o Senhor Jesus fala, Ele diz assim, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E ali, Ele usa uma chave e Ele diz assim, se você tem fome, se você tem vontade de se alimentar, se alimente da vontade do Pai. Se alimentar da vontade do Pai é a gente entender que o Senhor, Ele vem e traz sobre nós verdades que muitas vezes vão tirar a gente da nossa zona de conforto. Muitas vezes Ele vai falar assim, ei, se mexe, é tempo de você procurar algo novo para a sua vida, é tempo de você viver aquilo que você não viveu, é tempo de você fazer a minha vontade, se alimentar disso. E muitas vezes a gente olha para aquilo e fala assim, não, mas não é bem assim, eu não posso dar esse passo. Eu não tenho condições físicas, eu não tenho condições emocionais, eu não tenho isso, e eu. E a gente vai batendo nessa tecla com Deus, até que os nossos dias vão se passando, e o tempo de Deus começa a exigir de nós uma posição, e a gente não toma. Às vezes a gente vem de uma religiosidade onde a gente diz assim, não, se Deus falou, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Mas depende se eu aceito que Ele cumpra isso na minha vida. Depende de eu aceitar aquilo que é a vontade soberana dEle sobre a minha vida. Depende de eu romper e entender qual é a plenitude daquilo que Ele fala sobre mim. E muitas vezes a gente começa... E a gente fala, e a gente repete, de que não é possível, de que não dá. Às vezes a gente está empregado em algum emprego fixo. E Deus fala assim, é tempo de você sair. Não, mas não dá, mas não há condições, não temos jeito. E aí a gente começa a limitar aquilo que Deus tem nos falado. Por quê? Porque nós não nos alimentamos daquilo que é a vontade do Pai. Nós não nos alimentamos, nós não comemos aquilo que é a vontade dEle para nós. Porque muitas vezes comer aquilo que é a vontade de Deus depende de deixar as nossas vontades. Se alimentar da vontade de Deus é deixar que Ele governe sobre todas as circunstâncias. É deixar que Ele governe sobre todas as áreas da nossa vida. Deixar, se alimentar daquilo que é a vontade de Deus, é você abrir mão do seu velho eu e matar a sua natureza adâmica para viver aquilo que é o propósito dEle. Não existe, não há como você querer dizer que se alimenta da vontade de Deus, que você come isso e você viver uma vida medíocre. E entenda que eu estou dizendo aqui sobre mediocridade. Às vezes a gente toma essa palavra como algo para baixo. E mediocridade é viver na média, como todo mundo vive. E Deus nos chamou para que a gente seja acima da média. Para que sejamos diferentes. Mas a gente briga para ser na média. O Senhor nos chamou para sermos diferentes na forma como nós falamos, na forma como nós andamos. O Senhor nos chamou da forma como nós agimos.
Mas muitas vezes a gente quer agir na média. E a gente se ofende quando somos chamados de medíocres. Sabe como que a gente quer? Fala assim, todo mundo usa, eu também quero usar. Todo mundo faz, eu também quero fazer. Ah, mas isso daqui é a moda. É aquilo que todo mundo agora é andar para esse lado. Vamos andar para esse lado. Agora não se pode mais falar tal coisa. Então nós andamos e a gente quer ser na média. A gente quer andar igual todo mundo anda. E na religião é bom isso. Porque formata todo mundo com o mesmo pensamento. E é isso que os religiosos faziam com Jesus. E eles diziam assim, colher espigas no sábado? O sábado não foi o dia para que foi instituído para que nós estivéssemos. E o sábado. E Jesus vem e fala assim, não importa aquilo que você se alimenta, importa aquilo que é o seu coração. Não importa o dia. Jesus quer dizer o seguinte, eu quero dizer para vocês que eu estou aqui e que eu sou filho dele. E eu trouxe uma nova realidade sobre vocês. Existe algo novo sendo formado no mundo espiritual e vocês estão querendo ainda ficar guardando o sábado. Vocês estão querendo dizer que não pode se alimentar no sábado? Aonde está o seu relacionamento, aquilo que Deus tem falado sobre as suas vidas? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vier até mim se alimentar jamais terá fome. Jesus estava falando a respeito de uma nova natureza. E eles estavam presos ainda naquilo que era, mas pode isso? Eles criticavam Jesus por aquilo que ele se alimentava. E por isso, deixa eu procurar aqui. Quando eles falam, deixa eu ver aqui, gente, espera aí. E diz assim, e juntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas, lá em Marcos 7, do 1 ao 5, quem quiser acompanhar. E juntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltaram do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as próprias mãos? E Jesus vai e diz assim para eles, mas o que é isso? O que adianta lavar as mãos e limpar se o seu coração está impuro? Se o seu coração não anda em verdade? O Filho do Homem é o Senhor do sábado. É aquilo que o Senhor Jesus estava dizendo. Era assim, vocês não olham para o seu coração que é impuro e querem julgar por aquilo que são as atitudes e os costumes? Muitas vezes a gente quer formatar aquilo que é a vontade do Senhor, aquilo que é a vontade de Deus sobre nós. E aí? Vamos viver uma vida onde a gente quer encaixar Deus dentro da nossa circunstância? Hoje a gente lê essa palavra e a gente sabe, fala assim, não, mas os fariseus, eles viviam dos costumes e o Senhor, e eles afrontavam a Jesus e eles diziam, e quantas vezes eu e você, na nossa vida diária, a gente não quer formatar aquilo que é a vontade de Deus para dentro daquilo que são os limites do nosso pensamento. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Isso quem disse foi o Senhor.
No momento aonde os seus discípulos falavam assim: vamos buscar e dar o que comer para o mestre, porque ele está com fome. E ele vira e fala assim: a minha vontade é fazer a vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade do Pai. E eles não entenderam. Eles falaram assim: será que alguém já veio e deu comida para o mestre? Né? Mas aí Jesus vai e explica: a minha comida, o que me alimenta, é fazer a vontade do Pai. Por que Jesus estava usando isso? Por que Jesus estava usando o alimento para falar com eles? Por que Jesus estava dizendo assim: olha, não importa, Jesus não comia? Claro que ele comia. Mas Jesus queria estabelecer ali uma verdade de que a dependência, a nossa dependência, não é daquilo que nós, algo natural, daquilo que podemos apalpar, é daquilo que é a vontade de Deus. Porque não adianta nada se a gente não come, não se alimenta, não vem, não busca, não tenta transformar, se não é a vontade do Pai. Por isso que eu faço nessa manhã essa pergunta: o que tem te alimentado? O que tem trazido sobre a sua vida substância para você caminhar com Deus nos dias difíceis? O que tem trazido sobre você algo, o fundamento para que você não desista na primeira hora aonde alguém te traz uma notícia difícil? Do que você tem se alimentado? Sabe o que acontece quando a gente não se alimenta direito daquilo que é a palavra de Deus? Sabe o que acontece? Nos tornamos desnutridos espiritualmente. E aí qualquer vento nos leva. E aí qualquer circunstância serve para a gente dizer assim: ah, mas eu vou... Ah, está demorando mesmo, Deus, então eu vou dar o meu jeito. Ah, está demorando, então eu vou fazer aquilo que... Ah, vou fazer o que está na minha mão. Qual é o alimento que tem sustentado a sua vida? A televisão, a internet, os sites. Vou mais ainda, vou mais além. As pregações do YouTube. Qual é o alimento que tem trazido sobre a sua vida substância? Para que você tenha uma estrutura firmada em Deus nos momentos difíceis. Porque de nada adianta o exterior. Eu posso vir à igreja, eu posso ter cara de crente, eu posso ter jeito de crente, eu posso falar igual crente. E eu estar agindo como os fariseus agiam. No formato, colocar Deus dentro de um formato. Eu e você somos chamados para vivermos aquilo que é Cristo habitando em nós. E a gente fala isso o tempo todo. O novo pacto, ele veio para que a gente tivesse direito a uma nova natureza. Em Cristo nós temos essa nova natureza. E o que nós estamos fazendo? Vivendo uma vida de miséria? O que adianta? Se eu venho à igreja, se eu me visto como cristã, se eu faço isso ou aquilo, mas se meu coração não é puro, se meu coração tem inveja das pessoas, se eu olho para o meu irmão e tenho coragem de falar mal e denegrir a imagem dele, que tipo de alimento eu tenho me alimentado? Eu tenho ido na fonte verdadeira, buscando viver uma verdade que é Cristo? Aquilo que eles criticavam a Jesus pelo que ele comia, não era pelo que ele comia, mas também pelas pessoas com quem ele andava. Ele andava com gente que ninguém tinha coragem de andar. Mas ele não andava com essas pessoas para deixar as pessoas no nível em que elas estavam. Ele andava para que elas tivessem vida. Porque se dependesse dos fariseus, eles jamais olhariam para uma pecadora e olhariam para a vida dela como uma mulher
de Deus. Eles jamais olhariam para uma adúltera. Eles jamais andariam com uma prostituta. Eles jamais, porque eles tinham o costume, eles tinham a soberba, porque eles faziam aquilo que era formatado, era de fora para dentro. E Jesus veio para trazer uma realidade de dentro para fora. É o que está dentro que tem que vir para fora. Ter coragem para andar com as pessoas marginalizadas é muito mais do que andar com elas. Se tem alguém que fala assim, então meu amiguinho, minha amiguinha e tal, é muito mais do que isso. É você estabelecer através da sua vida uma verdade sobre ela. Uma verdade que vai libertar, que vai curar, que vai fazer a diferença. Todos nós estamos num processo de Deus, mas manifestar aquilo que você carrega, você pode em qualquer hora do seu processo. Em qualquer dia, em qualquer momento, você pode manifestar o Cristo que habita em você. Através das suas palavras, das suas atitudes, através daquilo que é uma verdade na sua vida. E a verdade é Cristo. Não há outra verdade fora dele. E a gente não fala disso simplesmente como um jeito de falar, uma linguagem diferente. Não existe isso. A Bíblia, o tempo todo, aponta para Cristo. O tempo todo, que você lê o Antigo Testamento, aponta para Cristo. Fala de Cristo. Desde a criação de todo o mundo, da humanidade, a Bíblia aponta e fala de Cristo. Então isso não é uma linguagem que a gente vem falar assim, mas agora uma linguagem diferente. Não. Talvez a forma como você sempre entendeu quem era Cristo na sua vida seja diferente. Mas Ele é tudo. Viver com Ele e manifestar aquilo que Ele é, não é algo de agora, é algo de sempre. Mas às vezes a gente carrega algumas medidas dentro de nós que a gente acha que são verdades, que são fortalezas, que são formas de pensar, que são estruturas já velhas, mofadas, fedorentas, que a gente carrega dentro da gente e a gente fala assim, não, isso aqui é o que eu acredito. Isso aqui é o que eu vejo. Quanto mais eu leio, eu estudo, quanto mais eu vejo que eu não sei nada. Mais eu vejo que eu falo assim, Senhor, quanta coisa. Eu já passei por esse versículo tantas vezes na minha vida e nunca enxerguei dessa forma. Por quê? Porque o Senhor, Ele vai renovando. Mas do que eu tenho me alimentado? O que eu tenho colocado para dentro de mim? Fast food? Palavras já que vão sendo... Eu acho que o YouTube é uma bênção. Eu não estou falando disso mesmo porque nós temos o nosso canal no YouTube. Eu acho isso poderoso. Eu acho que é um canal onde eu posso falar com muitas pessoas. Inclusive a Arine, se estiver me assistindo, a Natália, lá da Argentina, um beijo para vocês. Saudades, voltem logo. Mas eu acho isso uma bênção. Mas muitas vezes a gente não quer vir para a igreja porque a gente não quer ser confrontado. Às vezes a gente não quer vir porque a gente fala assim, hoje estou cansada. Eu vou assistir no conforto da minha casa. Sabe o dia que você está cansado? É o dia que você tem que vir. Porque se você está cansado, é nele que existe o descanso. Se você está
doente, é aqui que você tem que vir. O ambiente de cura. Se você está desanimado, é aqui que você tem que vir, para que você receba ânimo em Deus, em Cristo. Para que você receba aquilo que é a atmosfera que tem sido gerada. Mas às vezes a gente tem se alimentado de palavras, muitas vezes de pregadores que a gente nem conhece. E a gente faz daquilo como se fosse, uau, eu quero seguir fulano. Sabe quem você tem que seguir? Aquele que você anda todo dia. Aquele que você conhece. Aquele que você vê. Aquele que você pode chegar e você pode olhar e falar assim, eu queria perguntar para você algo. Eu quero me aconselhar. Pessoas de verdade. Mas às vezes a gente quer algo fora. Por quê? Porque aquilo que é presencial nos incomoda. Me incomoda. Não quero ser confrontado. Eu quero continuar na minha zona de conforto. Ou melhor dizendo, na minha mediocridade. Eu quero ser aquela pessoa que vai ao culto de domingo. E só no domingo. E ali eu faço e tal. E vou embora. Eu não quero me envolver. Eu não quero olhar para aquilo e ser confrontado com a palavra, porque a palavra às vezes ela vem igual um machado na cabeça da gente. E tem gente que tem cabeça dura como eu, e o machado tem que bater umas 3 vezes para ver se abre. E às vezes a gente está lá, ah não, mas aí eu não gosto. Ah, mas fulano não fala comigo. Ciclano não olha para mim. E eu não gostei. Não gostei daquele louvor, achei que é isso, achei que é aquilo. Do que você tem se alimentado, meu irmão? Do que você tem trazido à existência sobre a sua vida? O que você tem manifestado no ambiente onde você trabalha? Qual é a verdade que tem governado a sua vida? A sua ou a de Cristo? Porque a sua, eu tenho uma informação, a sua verdade é uma mentira. Porque a verdade humana, ela é construída em cima de paradigmas, em cima de modelos que já existiram na vida de outras pessoas, mas que não servem para a sua medida. A nossa medida e a nossa verdade, ela é trapo de imundícia diante de Deus. Ela traz sobre nós limitações, que depois a gente passa dias, anos e anos, sem manifestar aquilo que Cristo te chamou para fazer sobre essa terra, porque você tem as suas verdades. Diferente daquilo que é a verdade que é Cristo. Na verdade, em Cristo, você pode ser feliz, pleno, muito mais do que você imagina. O seu padrão de alegria, de plenitude, de felicidade está aonde? No seu carro, na sua casa, no seu modelo de família, na sua forma de ser. Não, eu sou muito verdadeira. Então, eu sou muito verdadeira. Então eu vou chegar e vou falar para você aquilo que eu penso. Está errado. Aquilo que você pensa é aquilo que Cristo pensa. É aquilo que Ele falaria se Ele estivesse no seu lugar. Minha comida é se alimentar da vontade do Pai. A vontade do Pai é que você mate a outra pessoa falando daquilo que você pensa na hora que você quer, da forma como você quer. Já falei sobre isso, sobre o sincericídio, né? Que são as pessoas que querem falar a verdade, doa quem doer. Cristo habitando em você, permite isso? E às vezes a gente vem e fala assim, não, porque eu vou adorar o Senhor, eu vou até a casa dele, vou lá. Quem é a casa? Eu vou à casa do Senhor? Quem é a casa do Senhor? Quem é? Muito bem.
Eu sou a casa aonde Ele faz morada. Então essa coisa assim, não, porque hoje é dia de domingo, dia de ir à igreja. Dia de louvar ao Senhor. Dia de louvar. Espera aí. Ele está comigo o tempo todo. Na hora que você fala aquela mentirinha, Ele está lá observando. Está aqui, ó, dentro de você. Na hora que você fala mal de alguém, tem gente que fala assim, não é que eu estou falando mal, mas deixa eu te contar uma coisa. Não é? Quantos aqui já aprenderam a viver assim? Eu, antigamente, eu tinha esse pensamento. Não é que eu vou falar. Eu não estou falando aqui para vocês de algo que Deus não trabalhou na minha vida. Ah, não, mas olha, não é falar mal, mas deixa eu te falar uma coisa. Não é te criticar, mas deixa eu dizer. Gente, qual é a comida em que nós temos nos alimentado? Tem sido a vontade do Pai? Tem sido aquilo que Ele sonhou, aquilo que Ele planejou para você? Tem sido você se alimentar e falar assim, Senhor, eu quero aprender mais do Senhor. Eu quero ler a Bíblia, mas não como uma religiosa. Não como uma pessoa que fala assim, eu já li 30 vezes a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E daí? Não tenho nada contra você ler, de jeito nenhum. Mas isso não te faz ter o direito de achar que conhece as coisas sobre tudo na vida das pessoas e não mover a sua vida. Tem gente que lê de Gênesis a Apocalipse e fica julgando a pessoa que está do lado. Fica julgando, às vezes lê e fala assim, nossa, hoje eu li tantos capítulos por dia. E aí? Qual foi a diferença que trouxe para dentro da sua vida? Sabe por que a gente faz isso, a gente não olha? Porque muitas vezes você vai olhar e vai pedir a revelação do Senhor sobre a sua vida. E Ele vai falar assim, você tem inveja das pessoas. Você acha que você não tem capacidade para exercer. Te falta fé. E aí a gente fala assim, não. Como assim, Deus? Não. Difícil a gente ver alguém que falou que leu a Bíblia, leu a palavra, teve uma revelação de Deus e falou assim, eu quero me arrepender, eu quero te pedir perdão, meu irmão, porque muitas vezes eu julguei você pela sua aparência e o Senhor, quando eu estava lendo a palavra, me trouxe isso, meu coração está sujo. O meu coração precisa liberar o perdão, o meu coração precisa se alimentar de Cristo. Mas às vezes não, a gente olha, eu li. Se você leu e se a palavra não te confrontou, tem alguma coisa errada. Se você leu a palavra, se você leu a Bíblia, se você ouviu e as coisas não te confrontaram, alguma coisa precisa ser rompida. Porque às vezes a gente lê, simplesmente para dizer que leu. Simplesmente para ser diferente. Para dizer que tem conhecimento. Eu sou uma pessoa que se depender de guardar os versículos, eu estou perdida. Porque eu sei, eu já li, mas eu não decoro. Eu preciso de anotação. Eu preciso ter anotado. Mas tem gente que fala assim, não, o que diz lá em João capítulo tal, versículo tal. Não, se você não sabe, você não lê a palavra. Sabe o que é isso? Você comer da palavra, você se alimentar daquilo, a ponto que aquilo se transforme algo sólido sobre você, que muitas vezes você não precisa falar o capítulo, o versículo, o livro, mas você transmite essa verdade, que é Cristo habitando em você. Quantas vezes você não sabe o capítulo, o versículo, o livro, mas você sabe aquilo que é um princípio de Deus, e que o princípio de Deus é imutável, e que não depende muitas vezes do seu conhecimento.
E eu acho bom você saber o capítulo, eu acho bom você saber o versículo, eu acho bom você conhecer e ler a palavra. Mas o que não é bom para você é você ler da palavra e se alimentar das mentiras. Você ler da palavra para se alimentar de outras coisas que você fala assim, isso é uma verdade sobre mim. Ninguém me ama, ninguém me quer. Isso é uma verdade. E aí você não permitiu que a palavra fosse algo revelado no seu espírito. Para todas as vezes. Calma aí, viu, gente? A voz ela pode tentar acabar, mas a gente fala até por gesto, se for necessário. Amém? Quantas vezes as pessoas chegam e a primeira coisa que eu sempre falo é algo que foi na minha vida, porque eu vivi muitos e muitos anos dentro de uma igreja sem ter a revelação daquilo que fazia parte da minha vida. Eu falo assim, olha, com conhecimento, sem conhecimento, uma coisa é necessária, que você busque a revelação de Deus para aquilo que é na sua vida. A revelação de Deus não é a questão da profecia, não é a questão do sonho, e Deus pode usar todas as formas, mas a revelação de Deus é você ouvir, é você ler uma palavra e aquilo virar uma chave dentro de você. É aquilo transformar algo dentro de você. É aquilo que você lê ou ouve ou é ministrado e faz assim, opa, isso daqui me confrontou. É nisso daqui que eu preciso ser transformado. É isso daqui que eu preciso encaixar e colocar e fazer com que seja diferente. Muito além, meu irmão, de você ler simplesmente por ler. Quantas vezes a gente vai lendo a Bíblia, vai lendo a palavra, e a cada discipulado que você ministra é uma palavra diferente. Eu falo muito do discipulado porque eu cuido do discipulado, né? Mas assim, a cada discipulado, isso aí, quem dá discipulado aqui, os discipuladores podem falar isso, cada um é de um jeito. Não é, Lê? Não é? Não é, Giovanni? Cada um é de um jeito. E cada dia Deus traz algo novo. E é tão fantástico você ver aquilo sendo gerado nas pessoas, de coisas que muitas vezes elas já conheciam, mas que Deus vem e traz à existência num tempo novo, num tempo de florescer, num tempo de ser semeado. Que delícia que é! E isso não é apenas na vida de quem está sendo ministrado, mas na minha vida, que muitas vezes estou ministrando. Às vezes uma pergunta, às vezes uma forma de enxergar as coisas. Mas o que é isso? É aonde eu tenho me alimentado. Tem sido de fazer a vontade de Deus? Tem sido de permanecer na vontade de Deus? Permanecer na vontade de Deus não é só você permanecer na igreja, vindo em culto após culto. Permanecer na vontade de Deus é você entender que Deus tem algo que muitas vezes você não pensou e que Ele vai fazer. Sabe quando que eu imaginei estar um dia pregando? Nunca. Nunca. E vou dizer para vocês, cada dia que eu subo aqui para ministrar, é algo que eu tenho que romper dentro de mim, porque eu nunca gostei de falar em público, de pegar o microfone. Eu sempre tenho... Eu fico nervosa. E tem muita gente que fala assim, mas não parece. Mas é verdade. Quantas vezes, às vezes eu fico ali no louvor e falo, Deus, vai mudando, vai colocando, vai alinhando, porque para mim é difícil. Mas eu acredito que a cada dia que eu subo aqui, algo tem sido ministrado no meu espírito. Muitas vezes a palavra, muitas não, todas as vezes que a palavra que o Senhor traz para que eu ministre, é aquilo que Ele trabalha em mim primeiro. Então às vezes você olha e fala assim, mas isso é com ela que está lá pregando. Engano seu. Do que você tem se alimentado. Como tem sido
a sua parte diante de Deus. Amém. Mais um. Obrigada. Como tem sido a sua vida? Quantas vezes você está na igreja se medindo com outras pessoas? Se medindo com aquilo que Deus faz na vida do outro e não faz na sua? Se medindo por aquilo que são as bênçãos que são testemunhadas e você fala assim: Deus não faz nada comigo. Deus não está se movendo, Deus não está me ouvindo. E eu digo sempre uma coisa. Às vezes a gente fala assim, a gente sempre fala assim. Não, mas não é que... quando a pessoa chega até mim e fala assim, mas Deus não está fazendo aquilo que eu pedi. Deus não está se movendo. Eu falo assim, então você está querendo dizer que Deus é ruim. A pessoa, não é que Deus é ruim. É que a minha vida não está alinhada. Fala assim, mas então você acha que Deus não é capaz de agir na sua vida? Não é. Mas no nosso coração, todas as vezes que a gente reclama algo para Deus e que a gente diz assim, Deus, o Senhor não está me ouvindo? Tem algo errado comigo? Todas as vezes a gente está dizendo assim, Deus prefere fazer algo para alguém e não fazer na minha. Ele prefere agir na vida de fulano e não agir na minha. E a gente fala assim, Deus, por que o Senhor faz para fulano e não faz para mim? Deixa eu ir lá resolver do meu jeito. E muitas vezes a dificuldade que a gente passa, muitas não, todas as vezes, as dificuldades que nós passamos, não é porque você está errado, na maioria das vezes. É porque Deus tem um processo. E às vezes o processo de Deus, Ele faz com que você perca algumas coisas. Mas não porque Deus está bravo com você, não quer falar com você, mas o processo dele, muitas vezes, traz sobre nós um desconforto. E a gente começa a dizer, eu quero sair daqui. Sabe quando você coloca a criança no castigo? Né? Não que Deus te coloque no castigo, mas criança tem isso, eu quero sair, por que eu não posso sair? Não, sabe qual é uma chave para você virar na sua vida, assim como foi na minha? Durante o processo, onde Deus fecha algumas portas, você tem que falar assim, se Deus fechou, é porque eu tenho que passar por isso. Simples assim. Senhor, eu creio. Se a sua alma começa a gritar e falar assim, não, mas não dá certo, nada dá certo, e olha o seu passado, você fala, quieta, alma, porque eu pertenço ao Senhor. E Cristo habita em mim. E essa medida de verdade está sendo gerada na minha vida. Então eu vou me alimentar daquilo que é a sua vontade. A sua vontade é que hoje eu fique aqui, eu fico aqui. A sua vontade é que eu dê um passo, eu dou um passo. Mas eu tenho que me alimentar daquilo que é a vontade de Deus. Acima de qualquer coisa. Eu tenho que acreditar que Ele, e tenho que declarar, e tenho que me entregar que Ele pode fazer todas as coisas. Para Deus não importa aquilo que muitas vezes a gente perde, porque Ele dá em dobro. Ele dá multiplicado em dobro, em triplo, 10 vezes mais, 100 vezes mais, quanto Ele quiser. Mas no momento que você entende que com Deus nada é perdido, que com Deus tudo é propósito, que com Deus, estando nele, você pode acessar aquilo que é o sonho dele para aquela situação, não há nada que te impeça. Então nessa manhã, o que a gente tem que pensar, o que tenho, aonde eu tenho me alimentado, o que eu tenho me alimentado. Se até hoje a sua alimentação foi a novela das 8, está na hora de mudar. Se até hoje a sua alimentação foi aquilo que trazem para você e você se alimenta sem questionar de onde vem. Se até hoje a tua alimentação tem sido a vontade das pessoas sobre a sua vida,
Sabe como que a gente sabe se a gente se alimenta da vontade dos outros? A gente fala assim, o que vão pensar de mim? Alguém já pensou assim? Não levante a mão, não precisa. O que vão pensar de mim? E aí? A vontade dos outros está alimentando a sua vida? É nisso que você tem se movido? É um tempo para a gente pensar, refletir e, acima de tudo, se entregar para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus, ele não somente se satisfazia com a vontade do Pai, ele chamou os seus discípulos para serem preenchidos da mesma maneira. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão preenchidos. Qual tem sido a sua fome? O tema da pregação de Jesus que mais causou estranheza nas pessoas, que mais gerou, sabe aquele burburinho? Não sei se você já viu isso, mas sabe aquele burburinho? Nossa, mas que isso? O que ele pensa? O que ele acha que ele é? Não, mas isso está errado. Não, mas como assim fazer a vontade de Deus, ter que ser transformado, né? Andar a segunda milha, dar a outra face, poder colher as espigas no sábado? Quem ele pensa que é? O que ele pensa que vai ser? Sabe esse burburinho? Se você já viu isso na igreja, mas o que é isso? Mas como assim? Mas como que é desse jeito? Como que é daquele jeito? O que mais estranhou estranheza nas pessoas foi Jesus falar que eles precisavam ter um caráter transformado, ter uma natureza transformada. O que mais impactava as pessoas e tirava elas da zona de conforto era ele falar que ele era o pão vivo que desceu do céu. Lá em João 6:51 diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Foi o que mais impactou, foi o que mais trouxe burburinho, foi o que mais... E às vezes a gente acha que isso é naquela época. Isso foi para aquele povo. E o que mais se traz estranheza hoje é a gente falar que nós precisamos se alimentar da vontade do Pai. Nós precisamos, o nosso alimento, a nossa comida, é fazer a vontade do Pai. O nosso alimento e o nosso combustível para vencer as situações difíceis é a gente fazer e se alimentar da vontade do Pai. Mas muitas vezes a vontade do Pai nos leva a passar por lugares que trazem desconforto sobre a nossa vida. E falam para você, para mim, que a gente precisa morrer para aquilo que ainda é a velha natureza. Morrer para aquilo que não te traz plenitude. Morrer para aquele tipo de muitas vezes, sentimentos doentios, ciúmes, inveja, insegurança, morrer para essas coisas. Fazer a vontade do Pai é você confiar que Ele é tudo na sua vida. Se a gente não se entrega hoje, se a gente não fala para o Senhor é aquilo que é o meu alimento. Eu me alimento disso. Por que Jesus usava comida para falar com eles? Por quê? Porque a comida é algo que todo mundo precisa. Não tem aqui, não existe na face da terra, nem antes, nem agora, e nem existirá gente que não precisa se alimentar. Jesus não estava falando aqui de não comer comida natural, né? Comidas naturais que eu digo no mundo natural. Jesus estava falando que a nossa necessidade, aquilo que nós necessitamos para viver, é fazer a vontade do Pai. Não adianta se você vem, chega aqui e fala assim, não, mas eu vou fazer, Os fariseus, eles tinham todas as regras para agradar a Deus. E não agradavam, porque o coração estavam impuros.
E Jesus trouxe essa palavra. Isso daqui causou indignação. E hoje, muitas vezes, quando a gente fala na igreja, com toda a capa religiosa, tá tudo bem. Se a gente fala dentro disso, que nós precisamos ser confrontados, que nós precisamos deixar fora tudo aquilo que nos atrapalha de viver a vontade de Deus, de nos alimentar, ainda causa estranheza, ainda causa desconforto, ainda causa as pessoas falarem assim, não, mas eu aprendi dessa forma, eu tenho isso. E se a gente começar a exemplificar, são tantos sobre a nossa vida. Tantas vezes a gente se justifica, a gente quer se justificar diante das coisas, diante das pessoas, diante de tantos, mas a gente não quer entregar a nossa vida plenamente ao Senhor, para que Ele trabalhe em todas as áreas. Dificuldade financeira, todo mundo passa. Todo mundo passa. Dificuldade, perda de um ente querido, todo mundo passa. O que a gente não pode é ficar preso numa circunstância, porque a gente está se alimentando da fonte errada. Preso numa circunstância, porque muitas vezes a gente se alimenta de estereótipos religiosos. A gente tem que romper. A gente precisa sair do nosso lugar de conforto, de comodismo. O nosso grande desafio é achar a nossa satisfação exclusivamente em fazer a vontade do Pai. Amém? Temos que terminar. Pode se colocar de pé. E também, se você quiser continuar sentado, pode continuar. A gente fala isso não como algo religioso, mas para você mudar de posição para o seu corpo. Né? Depois de 50 minutos, dá uma... Eu quero que você analise a sua vida nesse dia. E eu sei que a gente chega nessas horas, a gente quer olhar e enxergar só as coisas boas que estão sendo feitas. E eu creio nisso. Eu sei que o Senhor tem se movido em nós, tem transformado em nós a nossa circunstância, a nossa situação. Eu sei disso. Mas Ele te convida hoje a dar um passo além. A você ir e enxergar e falar assim, Senhor, eu preciso romper aquilo que é a minha forma de pensar. Eu preciso viver em plenitude, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso colocar isso em prática, eu preciso me arrepender das coisas que até hoje eu fiquei presa nelas. Quer seja falta de perdão, quer seja os pensamentos religiosos, quer seja a tristeza. Às vezes a gente pega uma situação difícil e a gente vive nela por anos. Anos e anos, preso naquilo, que o Senhor fala assim, isso já acabou a tristeza sobre a sua vida, mas a gente se alimenta, muitas vezes, da dor, a gente se alimenta, muitas vezes, do sentimento de incapacidade, porque parece, eu vou falar, eu sei que muita gente vai se arrepiar, mas a gente gosta de viver sofrendo. A nossa natureza humana gosta de sofrer. Porque muitas vezes a dependência emocional de algumas situações na nossa vida nos trazem conforto, nos trazem atenção, nos trazem as pessoas se preocupando com aquilo que a gente passa. Mas o Senhor não chamou você para você viver dependendo daquilo que as pessoas pensam a seu respeito. Muito menos para você ficar preso querendo a atenção das pessoas, dependendo, se alimentando disso. Hoje é dia em que você entende que a sua alimentação, o seu alimento é fazer a vontade do Pai. Então nessa manhã, que seja uma manhã de rompimento, que seja uma manhã onde você venha e coloque diante do Senhor tudo aquilo que tem trazido sobre você dificuldade em se entregar.